Deus abençoe, águias do Senhor, para mais um programa Momento Conversa, qual estamos tratando uma série de estudos sobre demonologia, né? E entramos essa semana sobre os espíritos sedutores. Está conosco o irmão Jonatas, o irmão Mateus e o irmão Rafael. Irmão Jonatas, sua saudação. Deus abençoe, irmãos. Satisfação estar aqui mais uma vez. Irmão Mateus. Deus abençoe, irmãos. É um prazer estar aqui novamente nesse programa. Amém. Irmão Rafael. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus, né? Amém. E antes de começar, vamos ler as escrituras que se encontram em Salmos, capítulo 121. Escritura muito conhecida, qual o salmista Davi escreveu. Diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Senhor, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Amém. Nós estamos tratando uma série sobre demonologia, em qual entramos nos espíritos sedutores, creio que é um dos espíritos mais perigosos que se existe. E a palavra, como diz a palavra sedutores, né, vem de seduzir. No dicionário ela significa capacidade ou processo de persuadir ou de perverter algo. Então essa é como o inimigo trabalha, né? Persuadindo a palavra, pervertendo as coisas, né? Que tudo que existe um positivo tem que ter um negativo, tudo que existe o certo tem que ter o errado. Para darmos início, irmão Jonatas. Amém. Para iniciar aqui, eu gostaria de ler uma escritura, poucos versículos. Tem Apocalipse capítulo 9, verso 1, que diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então foi dada uma chave para esse anjo caído. E o Brando diz que é Lúcifer. Verso 2 diz assim: Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Então você observa aqui, gafanhoto ele faz justamente isso. Ele causa dano na erva da terra. Mas aqui está falando que não é permitido ele fazer dano à erva da terra. Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente, agora observa aqui, ó, o que é permitido para esses gafanhotos fazerem. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então eu quero que os irmãos observem aqui uma coisa. Esses gafanhotos, eles têm uma inteligência dentro deles para eles identificar quem não tem o Espírito Santo. O selo de Deus é o Espírito Santo. Então são gafanhotos diferentes. Lá em Salomão, quando ele vai falar sobre os gafanhotos, ele fala assim: os gafanhotos, eles não têm um rei. Mas aqui em Apocalipse capítulo 9, fala bem assim, ó, no verso 11, diz assim: tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Esses gafanhotos tinham rei. Quem são esses gafanhotos? Demônios. Demônios especialistas que saíram, demônios inteligentes que saem, e eles têm uma ordem para eles. Só podem danificar os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então eles são, para identificar quem não tem o Espírito Santo, para um ser que tem uma especialidade, né, tem essa inteligência, não pode ser inseto só. São demônios, são seres sobrenaturais que saem para isso. Aí, nós vamos lá em Efésios, deixa eu só abrir aqui em Efésios rapidinho, escritura que veio à mente. Efésios capítulo 6, no verso 11 diz assim, ó, você vê que esses demônios saíram, né, saíram para atacar aqueles que não têm o selo de Deus.
Aí, no verso 11 de Efésios 6 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas, olha só, as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Então, astuto é um ser inteligente, é como a serpente no jardim do Éden. Astuto, inteligente, né? Aí no verso 12 fala bem assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha que coisa, é o assunto que nós estamos falando. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Agora observa a hierarquia que Paulo vai deixando aqui, ó. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele dá uma hierarquia aqui, entende? Então são demônios. Nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Espíritos sedutores. Espíritos que são inteligentes, que conseguem identificar quem não tem o Espírito Santo, né? Ou às vezes a pessoa que está tentando buscar o Espírito Santo, ele seduz para sair do Espírito Santo. Ele apresenta o caminho, porque como nós falamos aqui, o irmão Gabriel falou nos primeiros programas, o diabo ele não mexe no espírito da pessoa, nem o Espírito Santo também. Ele não entra na pessoa para a pessoa tomar decisão. Pelo contrário, o Espírito Santo, como também Deus, ele mostra dois caminhos. Você está numa estrada e tanto Satanás como Deus mostram os caminhos. Deus tenta te trazer para o caminho dele e Satanás te seduz com os espíritos sedutores para ir para o caminho dele. Então, essa é a maneira que Satanás ele opera. Por isso que Paulo diz aqui, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas. Olha só, astuto, essa palavra astuto vem justamente de espírito sedutor. O espírito sedutor é astuto. Astutas ciladas do diabo. Então nós temos que ter justamente nós temos que ter discernimento de espírito, né? Temos que ter discernimento. Deixa eu só pegar aqui um parágrafo aqui da mensagem de demonologia, 42. Parágrafo 42, espíritos sedutores. Fala bem assim, ó. Agora na escritura uma vez houve um homem chamado Jeosafá, um grande homem, um homem religioso. Olha ali, ó. Ele foi até o outro rei, qual era o rei de Israel, e ele, Jeosafá, sendo o rei de Judá, ele foi até Acabe, o rei de Israel, e eles se uniram e formaram uma aliança um com o outro, para irem lutar em Ramote de Gileade. Agora observa, como que nós fazemos aqui, como Paulo está falando, que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Olha o que eles fizeram, eles se uniram para lutar em Ramote de Gileade, né? Não era a hora, era uma terra que era de Israel, realmente, mas não era a hora deles ir lá. Então, olha o que o irmão Brando diz, e eles fizeram isto sem primeiro orar. O irmão Brando diz assim, ó, se as pessoas pudessem ao menos compreender, é por isso que eu vim essa manhã e lhes pedi para lembrarem-se de mim enquanto eu vou para o exterior. O irmão Brando diz assim, ó, em todas as coisas orem. Alguém veio outro dia e disse, agora esse parágrafo que eu quero que os irmãos observem. Irmão Brando, o senhor acha que é errado fazer tal coisa? 44, é o que o irmão Brando diz. Ó. Eu disse, por que está perguntando? Está vendo? Se há dúvida em sua mente, deixe isso de lado, não faça de modo algum. Apenas fique com isso. Quando você começar a fazer algo, e se há dúvida em sua mente, se é correto ou errado, mantenha distância disso. Não entre nisso de modo algum. Então você sabe que você está certo. Então se tem dúvida, você está falando, será que é certo, será que é errado? Não faz. Entende? Por isso que tem, inclusive quando quem é motorista sabe disso, quando você está na pista, e aí tem as placas que falam assim, na dúvida, não ultrapasse. Então quando você está lá dirigindo e tem uma carreta na sua frente, você olha assim para o lado assim, e talvez você está em dúvida assim, se está vendo uma carreta ou não. Aí está meio longe, porque quando está muito sol, faz parece que uma brisa assim, né? Parece que tem água na rodovia. Aí você olha assim, daí parece que está vindo, mas daí você fica em dúvida, será que é, não é? Aí tem a recomendação de uma placa gigante assim na beira da rodovia. Na dúvida, não ultrapasse. Então se você está na dúvida de fazer isso ou aquilo, você não faz. Na dúvida, não faz. E aí você vai saber que você está certo. O Brando está deixando essa chave aqui espetacular. Porque é o seguinte, para Satanás foi dado uma chave para ele. Foi dado uma chave que é a tecnologia, né?
Agora, para nós também foi dada uma chave, a mensagem de Membrana para nós vencermos Satanás. Essa é a armadura para nós nos revestirmos, né? Então ele fala assim, ó, agora todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Todas as coisas, vou repetir, ó. Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Amém. Perfeitamente, meu João. Essa questão, inclusive, tem até um ditado, os irmãos devem ter ouvido já, a questão da dúvida, que as pessoas contam, né, que existia um muro, um grande muro uma vez, e um homem em cima do muro. Existia o céu e o inferno. E o pessoal do céu chamava, né, venha para cá, venha, suba, corre, né. E o do outro lado não falava nada, ficava quieto lá, não falava nada. Aí ele se entregou por aquilo e falou assim, por que vocês não me chamam também pro seu lado? Ele falou assim, porque o muro já é nosso. Então, ou seja, ou você tem que ter certeza, ou se chegou no momento da dúvida, ter certeza de onde você está pisando, os seus pés. Amém? Bom, Rafael? Amém. É muito tremendo esse assunto, né? Principalmente o ponto de vista que o irmão Jonas trouxe, né? Muito bem fundamentado. Eu queria ler algum parágrafo aqui da mensagem Espíritos Sedutores, né? Que dar sequência no que eu falei no programa passado, que Espíritos Sedutores, eles seduz você para tirar a palavra de você e tentar introduzir algo em você que não está de acordo com a palavra, né? Eu quero ler aqui lá no parágrafo 81, parágrafo 81, o profeta diz assim, ó: mas este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje para fazer mais membros de igreja, para fazer melhores membros de igreja. Ele faz descer as grades em todo ensinamento velho, antiquado do Espírito Santo. Ele permitiu aos homens que terem festas sociais uns com os outros, fora no porão onde eles teriam jogos. Aquilo nunca ajudará a substituir o cenáculo onde eles estavam orando, pelo Espírito Santo. Eles permitem que as mulheres se reúnem e contem piadas e coisas, e tem muitas besteiras que não tem nada a ver. Aquilo nunca tomará o lugar da reunião de oração. Então, observa o profeta falando, né, que eu citei aqui no programa passado que a experiência do profeta da dor de dente, que ele teve que arrancar o seu dente e teve que colocar outro no lugar. Mas ele diz assim que o original ele nunca vai substituir o que é verdadeiro, né? É só para nós encerrarmos aqui, o profeta diz assim, ó: aquilo nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres, da maneira que elas saem em traje hoje. É uma desgraça, o profeta fala, né? Então nós vemos que esses espíritos sedutores, eles se conectam muito com o assunto que o irmão João estamos trazendo na série Jovens Destemidos, né? Que é justamente que um dos pontos que esses espíritos sedutores eles tentam trazer, né? É tentar colocar entretenimento no povo para que eles se afastam da palavra, né? E nós sempre citamos aqui que esses espíritos sedutores eles atuam na igreja, assim como o espírito religioso, porque nós falamos aqui que o mundo ele já está cegado por esses espíritos. Então, Satanás ele está tentando atacar na igreja. Antes do programa, os monstros até estavam citando aqui sobre Sansão e Dalila, né? Que Dalila, nós estávamos conectando, representa a igreja, e Dalila, ela está dentro da igreja. E muitas vezes eu estava meditando até aqui agora, antes de começar, que muitas vezes o pregador ele está ministrando a palavra e começa a vir pensamento em nossas mentes, começa a vir coisas que às vezes nós estávamos no trabalho o dia inteiro, esses pensamentos de conta para pagar, esses pensamentos de coisas que tem para comprar, esses pensamentos não vinham. Mas justamente quando nós chegamos na igreja, esses pensamentos começam a vir. E isso nós temos que cuidado, porque esses são os espíritos sedutores tentando seduzir você para tirar a sua atenção do culto, para que você não possa receber a sua bênção, né? Perfeitamente, irmão Rafael. O espírito sedutor é capaz de persuadir, né, as pessoas, né? E eu queria ler um parágrafo com os irmãos que está aqui no Demonologia 93, algo que com muita atenção. Uma mensagem que a gente recomenda os irmãos a lerem, para não ficarem apenas nossas palavras. Outras mensagens que o profeta pregou, demonologia, competição, expulsando demônios, conflito entre Deus e Satanás,
Então, assim, uma maneira de você derrotar o seu inimigo é conhecendo o seu inimigo. É verdade. O profeta fala que o homem, quando ele lutar boxe, ele tinha que conhecer os ataques do homem, qual era o ponto forte, o ponto fraco. Como é que você vai lutar uma pessoa despreparada contra o seu inimigo? Satanás não é uma pessoa que está sentada descansando enquanto você está pensando que ele está fazendo isso. A cada momento ele está pensando uma maneira de destruir você. Verdade. O profeta diz assim, no 92 ele começa assim, ó, dizendo sobre o mundo. Espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olha, estamos no último dia, estamos no fim do tempo. O mundo está quase ao ponto de atingir o seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir. Em dias destes e Carnegão soltará para fora dele. Tornou-se imundo. Não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Está falando do mundo. Você toma um furúnculo crescendo aí. Se você tomar uma penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma coisa, ele simplesmente continuará crescendo até arrebentar. Isso é o que o mundo tem feito. Começou há muito tempo atrás em decadência. Saíram com enormes ideias. Observe, então ele não vem simplesmente cauteloso na igreja. Ele vem com as ideias melhores. Observe a tática de Satanás. Saíram com enormes ideias. Falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isto, aquilo, outro. Ele não está dizendo do mundo, ele está dizendo aonde começou isso. Nós nos dispensamos em 900 e tantas diferentes denominações. Cada um com um ponto de vista diferente diz, nós cremos nisso, ponto final. Só cremos nisso, não podemos deixar o Espírito Santo entrar. Observe, quando você cria uma denominação, irmãos, quando Satanás consegue te seduzir a algo, e você se prende e baseia sua fé naquilo que você pensa que é correto, Deus não tem permissão para entrar mais ali. Porque Deus não é um ser que, como Satanás, estúpido. Ele não entra se você não chamar ele. Ele só entra quando você dá permissão de entrar. Satanás já vai entrando de qualquer maneira. E observe que ele diz assim, ó, não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podiam gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinha alguns que podiam falar em língua, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo, até que se tornou o quê? Absolutamente contaminado com espíritos sedutores. Pessoas sedutoras para fazerem estas emoções quando absolutamente não há nada de Deus nisso. Então saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver e então se chamam de cristãos. Espíritos dentro da igreja tomam o corpo da pessoa e na hora que está tendo um culto ou algo do tipo, ela está ali se alegrando com a palavra de Deus, mas quando sai ela tem uma vida totalmente diferente do que está escrito. Não é eu que estou dizendo, é o profeta que está falando aqui. E ainda se diz como cristão. Tentam avaliar a Bíblia e dizer o meu ponto de vista ou algo do tipo. Mas vou deixar o irmão Mateus dizer algo. O irmão citou, muito grandioso. Você observa que há uma tática desses espíritos, né? Eles não são espíritos que eles vêm, vamos dizer assim, de uma forma aleatória. Eles têm uma estratégia, né? Uma forma de trabalho, né? Como o irmão citou, uma inteligência, né? Pelo qual eles trabalham. E você observa que eles convencem a pessoa de que o que ela crê é certo, mesmo sendo contrário à palavra. Por isso que certa vez o profeta falando para um homem, né, na mensagem, ele diz, as pessoas dizem, Deus está na minha igreja, Deus está na minha denominação, Deus está no meu credo, no meu dogma. O profeta fala, Deus não está, Deus está na igreja. O profeta fala, Deus está em sua palavra. Você observa, é o porquê que os judeus, quando Jesus veio, sua primeira vinda, não aceitaram. Porque Jesus não veio de acordo com as tradições humanas deles, né? Que é como o irmão estava lendo aqui. O que eles fizeram com o evangelho, né? Acabou que esses espíritos entraram e se dividiram em 900 denominações, com dogmas diferentes, com concepções humanas diferentes, e que é uma das formas de trabalhar desse espírito. Porém, não é a única. Porque o diabo, ele sabe que ou ele te puxa, ou ele te empurra. Ou ele te puxa, ou ele te empurra. Porque ele sabe que do lado da direita e do lado da esquerda cai. Não cai quem está firmado, né? Na centralidade. Até como o irmão Jonas pregou
no culto de jovens, né, que teve aqui, a centralidade, né, a palavra, né, que é a nossa centralidade. Você observa que lá no Éden, ele, depois que ele derrubou Eva, né, e Eva foi enganada, você observa, é um espírito enganador, é um espírito que seduz e enganou, que fez com que Eva cresça, porque o que faz a pessoa tomar tal atitude? É porque ela crê naquilo e ela acha que aquilo é o correto. Sinceramente enganada. E aí você observa que depois de derrubar Eva, esse espírito continuava trabalhando. Uhum. Porque eles atacam pela via das tentações. Nós sabemos que há três, vamos dizer assim, 3 formas de tentações. Né? Princesa dos olhos, princesa da carne, soberba da vida. Você vê que ele derrubou Adão, embora Adão, né, voluntariamente pecou, né, porque ele não foi enganado. Aí derrubou Noé. Abraão mentiu. Moisés feriu a rocha, desobedeceu. Davi caiu. Salomão caiu. Mas um dia ele se encontrou com um homem que era a palavra em homem. E esse pôde rebater a ele com a palavra. Verdade. E ele nos ensinou como combater esse demônio. Como combater essas tentações. Amém? A gente reconhecendo como que esses demônios trabalham, nós podemos reconhecer como combater esse trabalho dele. Né? E Jesus nos ensinou. Nos mostrou aquelas tentações que ele vem tentando na carne, ele vem tentando no espírito, na mente, com coisas, vamos dizer assim, com coisas de fama, né? Que é o que o profeta fala, que 3 coisas derrubam homem e mulher: dinheiro, né? E poder. Popularidade, poder e tudo isso. E o diabo, ele vem nessas 3 linhas. Ele vem nessas 3 linhas. E se você não tomar a palavra para combater ele, você cai. Não tem homem que não cai. Verdade. Não tem homem que não cai. E essa é uma classe de espírito para a qual a gente tem que tomar o maior cuidado. Porque ele está no nosso meio a todo momento. Ele está nos atacando a todo momento. Então, se a gente não tomar cuidado com o nosso olhar, a gente cai. Pura verdade. Que a Escritura diz, a canteira dos seus olhos é que ilumina todo o seu corpo. Se há luz nele, há luz em tudo. Se há treva em tudo. Amém. Isso aí, irmão Mateus. Então, assim, os demônios, a gente está vendo a forma que eles trabalham, né, em 3 estágios. Nós estaremos dando continuidades em vários programas, assim que Deus nos permitir. Mas não confie apenas em si próprio. Confie somente em Deus. É o único que pode salvar essas últimas coisas. Jonathan, suas considerações finais? Amém. Eu achei muito importante o que o irmão Mateus falou, né? Sobre que o Espírito Sedutor está entre nós, né? Então, assim, o irmão Brana fala que nessa mensagem nós vamos ler nos próximos programas, mas sem falar mal do outro, né? Sim. O irmão Brana fala, o irmão Brana fala sobre livros, né? Gibi. Tá tudo demônio. Então, nos próximos programas nós vamos ler isso. Vocês fiquem em expectativa que o irmão Brana fala muita coisa aqui, né? Ô, Mateus. Amém. Sim, é um prazer a gente estar aqui, né? E que Deus nos ajude, porque é um assunto de uma grande responsabilidade. Né? E que a gente possa, que os irmãos estejam em oração por nós. Né? É um assunto que eu creio que nós estamos aprendendo muito. Sim. Né? A lutar, e que a gente possa transmitir pelo menos 20% do que Deus tem nos ensinado. Eu creio que já será de grande ajuda também na luta dos irmãos. Amém. Irmão Rafael? Amém. Eu queria só ressaltar algo aqui sobre o parágrafo que eu tinha lido, até para ficar melhor explicado, né? Que eu ia falar e me fugiu da mente, agora voltou. Que assim, nós falamos que esses espíritos sedutores, eles atuam na igreja, né? E para ficar de melhor entendimento para os irmãos, quando nós falamos que esses espíritos, eles atuam na igreja, nós estamos falando que ele atua na noiva do Senhor Jesus Cristo, né? Não pense que você vai ser atacado por esses espíritos somente quando você vem à igreja. Mas como o irmão Mateus disse, esses espíritos, eles perseguem você até onde você está. Então, no seu lar, quando você está aqui no parágrafo 81, quando você está fazendo uma coisa ao invés de estar gastando seu tempo com oração, saiba que são espíritos sedutores tentando seduzir, né? Mas que Deus possa continuar abençoando a causa dos irmãos e vamos em busca cada dia de obter mais do Espírito Santo. Amém. E Deus possa continuar abençoando a cada um, né? Continue nos acompanhando nesses programas.
E creio que Deus dará uma porção da palavra a cada programa, né? Como Ele tem nos abençoado, abençoará você. Mas não fica apenas no que nós dissemos. Procure ler as mensagens do profeta, que é a melhor maneira de combatermos Satanás é tendo um grande entendimento da palavra. Amém? Deus abençoe você no seu lar. Shalom. Shalom.